Vamos para mais um exemplo e agora a gente vai usar o nosso terceiro laço de repetição, que é o for. Include cdh int main. O que eu faço com o for, eu consigo fazer com do e consigo fazer com o while. No entanto, a dinâmica e a lógica ela muda um pouco, você precisa de ajustes. Mas é possível fazer a mesma coisa com as três. A vantagem do for, o que faz com que ele seja o laço mais usado, é que ele é bastante dinâmico, né? E ele é bastante polivalente. Eu tenho vários, consigo usar ele de uma forma muito mais simples e otimizada que os outros dois laços. Tá? E o que me permite deixar o código mais organizado e bastante mais simples. Vamos pegar e montar um enunciado, que vai ser o seguinte: eu vou ler dois inteiros positivos A e N e calcular a potenciação de A sobre N. Tem aqui uma página na internet. A função do programador, se ele não sabe o problema que ele quer resolver, ele tem que ir lá e descobrir a lógica para isso. Então, o que é potenciação? Eu vou lá na internet e pesquiso. Então, aqui tem, basicamente, a potenciação, ele é a potenciação de A sobre N, é você pegar A e multiplicar sucessivas vezes pela quantidade. Você vai multiplicar ele várias vezes, onde essas várias vezes é a quantidade estabelecida pelo valor que está na variável n. Então, A sobre 5 é a multiplicação de A 5 vezes. Aqui a gente está falando, só que há outras propriedades da potenciação, como, por exemplo, expoente na base 0, expoente negativo, expoente na base 1, enfim. Para a gente potencializar ou maximizar o nosso aprendizado do laço for, a gente está estabelecendo aqui o enunciado que vai ser só potenciação para A e para N positivo maior que 1. Mas se a gente quisesse expandir para todas as propriedades da potenciação, a gente tinha que fazer, a gente precisa fazer adaptações. Então vamos só simplificar por enquanto, para o código ficar mais simples. Então vamos lá, vamos declarar A e N, colocar aqui um calc, uma variável calc para receber o resultado. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer um while para forçar a e n ser maior do que 1, ser um positivo. Então, enquanto a for menor ou igual a 0, abrir e fechar parênteses aqui, enquanto a for menor ou igual a 0, ou n for menor ou igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou forçar a repetição. Eu não sei qual o valor que tem A e qual o valor que tem N inicialmente, então eu não sei se esse laço vai se repetir na primeira vez que o código chegar aqui. Para isso, eu preciso garantir que isso aconteça, então eu vou começar A e N com o valor 0. Então, quando chegar aqui, vai ser verdadeira essa expressão lógica, e aí, portanto, o laço tem o seu início de repetição. E aqui dentro eu peço para digitar os valores. Digite 2 valores inteiros positivos. Notem que, se observarem as propriedades da potenciação, é permitido a potenciação de números ponto flutuantes também. Mas aqui, de novo, para simplificar o exercício, a gente está focando só nos números inteiros. Então, vamos ler. %d é comercial A, comercial B, ponto e vírgula,
Se eu mandar compilar isso daqui, F11, ele vai mandar salvar. TV, vamos colocar aqui a TV 3-1.c. Tem um erro aqui já de compilação, não é B, é N. Então, possivelmente isso aqui vai funcionar. Uma vez que eu passei por aqui, se eu quiser, eu posso executar para ver se vai funcionar, né? Enquanto ele tiver 0, 1, está repetindo, 1, 0, 0, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 10, 10, menos 1, 2, 2. Foi, encerrou o programa, certo? Então tá funcionando aqui o nosso while que força o usuário a entrar com os dados. Agora vamos para o nosso for. Uma vez que os dados estão válidos, ele vai sair do while e aí o meu programa continua a execução para fazer aquilo que ele precisa fazer. O nosso while, ele é uma repetição que ele é composta por 3 partes, aonde eu não preciso necessariamente usar as 3 partes. Eu posso usar 0, 3, 1, 2, enfim. Que é uma parte que vai ficar antes desse ponto e vírgula aqui, então vai ficar nessa posição, uma outra parte que vai ficar entre esses 2 pontos e vírgula, e uma terceira parte que vai ficar após o segundo ponto e vírgula. Basicamente, o que acontece com um for desse jeito que ele está aqui? Isso aqui é possível, eu ter os meus comandos aqui dentro e o for ficar nesse formato. Mas do jeito que esse for tá, ele é um laço infinito, porque ele não tem condição de parada. Para eu parar esse for, eu vou precisar forçar a parada, e existem formas de fazer isso. E no momento oportuno a gente fala. Então o que fica aqui dentro, entre esses 2 pontos e vírgula, é a condição de parada, que é o mesmo que a gente já viu no while e no do while. Então, basicamente a nossa condição de parada vai ser o seguinte. Eu vou declarar aqui mais uma variável, que vai ser uma variável i. Essa variável i, ela vai ter a função de controlar a quantidade de vezes que eu estou multiplicando. Então, pegando exemplo lá, multiplicar 2 elevado a 5. Eu vou ter que multiplicar 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 por 5 vezes. Se for 2 a 10, 2 10 vezes. Então, esse i ele vai ter a função de contar quantas vezes eu vou estar multiplicando a. Então, para isso, eu digo o seguinte, que a minha condição de parada vai ser quando i for... vamos colocar aqui o i menor que n, porque o n é a variável que tem a quantidade de vezes que eu preciso multiplicar. Então, essa é a minha condição de parada. Quando i for igual ou maior do que n, a minha repetição para. A cada repetição, então, a minha repetição tem a seguinte função: multiplicar sucessivas vezes. Se eu vou multiplicar 5 vezes, significa que essa repetição precisa repetir 5 vezes. Então, a cada repetição, eu preciso fazer o controle de quantas vezes eu estou repetindo. E a variável que vai fazer isso também vai ser o i. Então, o que acontece? A cada repetição, eu vou contar quantas vezes eu repeti. Para isso, eu coloco aqui nessa terceira parte do meu for, que é após o segundo ponto e vírgula, uma variável que a gente chama de variável de controle. Eu posso colocar qualquer coisa, posso fazer uma conta das mais absurdas possíveis. Possível. Mas, em geral, essa variável de controle ela tem uma função ajudar controlar, aqui eu uso uma variável que ela serve como auxílio para ajudar essa repetição parar. Então, toda vez que eu repetir,
o i ele vai ser incrementado. Por isso que em algum momento isso aqui vai ser verdade e vai parar a minha repetição. Do mesmo jeito, a primeira parte do for também tem um uso, que é a gente dar um valor inicial para a variável. Então, por exemplo, a variável i começa com 0. Essas três cláusulas, elas estão trabalhando de forma conjunta, então elas é uma apoio para a outra. Então, o i que eu uso para forçar a parada do meu for, quando isso aqui for falsidade, ele começa com valor, esse valor está vindo daqui, e ele também termina o valor, que é o meu valor de parada, que vai fazer com que a minha expressão lógica seja falsa, que isso é conseguido a partir daqui. O que acontece na dinâmica de funcionamento do for? Inicialmente cheguei nessa linha. O que acontece? O i vai receber 0. Depois que o i recebe 0, então agora o i ele é igual a 0, ele vai perguntar se isso aqui é verdade. Se isso aqui for verdade, ele vai entrar no for, vai fazer o que tem que fazer. Quando ele encerrar o último comando desse for, ele sobe para cá e incrementa o valor de i. Então, se era 0, agora i passa a ser 1. Aí ele pergunta se isso aqui é verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, ele entra, volta, incrementa, vai para 2, verifica se é verdadeiro ou falso. E assim vai até que em algum momento essa expressão seja falsa e isso aqui se encerre. Vamos tentar fazer a seguinte situação. Eu acho que logicamente nós vamos precisar fazer uma alteração aqui, mas vamos lá. Calc vai ser o valor, vai ser a variável que vai receber as multiplicações sucessivas. Eu estou sempre fazendo calc recebe calc, que é o valor atual dele, multiplicado por, vai ser multiplicado por a, porque eu estou multiplicando a sucessivas vezes. Calc precisa começar com um valor inicial, que não pode ser 0, porque senão o valor da multiplicação vai ser sempre 0. Então, calc começa com 1. Eu estou inicializando calc com 1 aqui, mas nada impede de eu pegar e fazer isso aqui separado por vírgula. Mas vamos deixar lá em cima para ficar mais organizado. Mas não estaria errado se eu fizesse isso. Então, o que acontece? Multiplicou e saiu. Vamos começar aqui, vamos fazer diferente, vamos começar com 1. Vamos fazer desse jeito. Por que com 1? Printf, vamos imprimir o resultado. O resultado da potenciação. Você mesmo escreve, vamos ver. Potenciação. Potenciação tá certo. É %d barra n vírgula calc. O que acontece aqui? Se ele calc começou com 1, vai dar um erro. Vamos fazer aqui uns experimentos, já até achei o erro. Vamos executar, vamos rodar isso daqui. 2 a 4 é 4. 3 ao quadrado é 9. 2 a terceira é para ser 8. 5 ao cubo, acho que é 125, tá certo. O erro, acho que vai dar aqui, ó, 5 na base 1. 5 na base 1 tem que ser 5, e vai dar 1. Ah, não deu certo. Por que ele entrou aqui? Ah, porque isso, perfeito, ele controlou uma vez aqui, imaginei que fosse dar 0. Mas ele funcionou. Se eu deixasse 0 aqui e colocasse aqui, acho que também vai funcionar, vamos ver. Também vai funcionar, porque ele só vai pegar uma quantidade de vezes. 5 a 1. Também funcionou. 10 a 1 é 10. 2 na base 10. Opa, onde é que eu fiz alguma coisa aqui?
3 a terceira é 27. E com isso a gente terminou a nossa repetição. Foi até mais simples do que eu imaginei. Que é o for repete, tem uma cláusula de inicialização, que é uma variável que vai ser inicializada. Isso daqui acontece na primeira vez que o for foi executar. A partir disso, depois que eu inicializei, eu verifico se isso é verdade, entro na repetição e faço o que tem que fazer. A partir desse ponto, eu repeti, eu subo, atualizo o que vai estar aqui. Nesse caso, ele está fazendo um autoincremento e uma vez que eu fiz o autoincremento, eu verifico se isso é verdade. Se isso for verdade, eu entro de novo, atualizo, verifico se é verdade, até que a condição verdadeira seja atingida. Então, da mesma forma que os laços anteriores, eu preciso garantir que isso aqui seja falso. Uma das formas é fazer isso daqui. Isso poderia ser feito com o while ou com o do da seguinte maneira. Então, se eu tivesse que fazer isso com o while, então o i receberia 0. Aqui, o while teria aqui dentro. Aí a minha condição de parada seria a mesma. O meu cálculo seria o mesmo. Só que daí aqui também seria a mesma coisa, mas daí aqui eu teria que fazer isso daqui. Essa mesma parte do código traduzi ou modifiquei para o uso a partir do for, aonde o i que é inicializado no for, agora ele passa a ser inicializado com o while fora do while, ou seja, uma linha antes. A minha condição de parada está no while, tal qual está no for. E o meu i, que seria a variável de controle, porque é o i que vai determinar o fim dessa repetição. Esse ele precisa mudar, ele não pode ser uma constante. O que acontece? A cada repetição eu estou incrementando o i mais aqui, a cada multiplicação no caso desse exercício, que é o que está acontecendo aqui no for. Então veja como o for ele é uma estrutura mais compacta. 3 linhas, 1, 2, 3, 4, 5 linhas para fazer a mesma coisa. Então tem uma organização bem melhor do for. Então esse é o nosso primeiro exercício, que é um exercício mais de conceitualização, e a gente vai para uma próxima atividade no próximo vídeo.